Pai do Senhor, irmãos, estaremos falando aqui a respeito do número 666, o número da besta. Esse número é literal, esse número é figurado, esse número é um chip, esse número é uma tecnologia que o homem estará aplicando na sua testa ou na sua mão. O que nós vemos na Bíblia é que no final dos tempos, tudo que Deus fala, os testemunhos de Deus, o que a Bíblia mostra, tudo isso será rejeitado. Haverá um momento em que, junto com o anticristo, virá a apostasia total. Essa apostasia traz consigo esse afastamento de Deus, este proceder do homem em aversão a tudo que é espiritual, que diz respeito a Deus, a Jesus e qualquer tipo de adoração. A ausência total de Deus na vida do homem no final dos tempos é que é essa marca 666. Não é uma marcação literal, mas a ausência de Deus. No lugar onde Deus deveria estar, está o homem. No lugar onde Jesus está, está o homem. No lugar onde deveria estar o Espírito Santo, está o entendimento espiritual, racional, humano. Essa apostasia total, manifestada num proceder totalmente carnal humano, será um dos grandes sinais antecedentes à vinda de Jesus. Esse sinal é guardado para o tempo do fim, como diz a Bíblia, aqueles que vivem naqueles dias, nos dias do toque da sétima trombeta. Vamos ler Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse é que é o número conhecido como o número da besta. Mesmo que alguém possa marcar um número 666 na testa, na mão, mesmo que haja um chip na testa ou na mão, isso é parte daquilo que é o real. O adversário quer mesmo que o homem entenda que seja literal, porque é muito mais fácil ele esconder na verdade e as pessoas não entenderem o que realmente está acontecendo com ele ou com a sociedade nesse momento. O intuito do adversário é mascarar, é levar as pessoas a entender que seria uma marcação literal. Porque é muito mais fácil você recusar uma marcação na testa ou na mão de um número 666, ou de botar um chip literal na testa ou na mão, quando na realidade isso é no caráter da pessoa, na mente das pessoas. Por isso que fala da cabeça, da testa, da mente. É o que está fazendo a mente da pessoa proceder com a mão fala do agir, do trabalhar, do executar as coisas de forma humana, apoiada apenas no homem, no racional, na razão humana. Portanto, irmãos, trata mais de uma cauterização da mente da pessoa, no endurecimento de uma ação no caráter das pessoas, do que propriamente uma coisa literal e física. E as pessoas muitas vezes ficam com medo de uma marca física e esquece do seu proceder, do seu agir, que é onde está realmente o problema. Esse número aponta para a inversão de valores, esse número aponta para o que o dragão faz, tirando o projeto de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e botando no meio o homem, no lugar do Pai, no lugar do Filho, no lugar do Espírito Santo. No lugar do 8 da graça do Pai, no lugar do 8 da graça do Filho, no 8 da graça do Espírito Santo está o 6 do governo humano, da razão humana, daquilo que o homem pode inventar, da tecnologia. No lugar do Filho, da obra do Filho, tem as obras da caridade. Não penso que as pessoas vão deixar de querer fazer boas obras, de querer fazer alguma coisa boa. Eles vão sempre continuar fazendo isso, porque é assim que engana. Porque se radicalizasse demais, as pessoas rapidamente entenderiam o que está acontecendo. Mas como sinaliza com boas coisas, com boas ações, com cuidar de pobre, com cuidar não sei o quê, do necessitado, de amar a todos, aquela coisa toda humanamente falando, e está, de fato, tirando o amor de Deus, que é através de Cristo, quer fazer a obra do homem, quando que a palavra diz que a obra de Deus é crer em Jesus, naquele que foi enviado. Mas aí há essa inversão de valor. No lugar do Espírito Santo, daquele que santifica, aí tem a santidade humana, tem a bondade humana, tem as ações do homem, que é um tipo de santidade, santificação, mas que não leva para o céu, porque as obras do homem são trapos de imundícia diante de Deus. É o que diz a Bíblia. Como é que você vai deixar a obra do Espírito Santo, do sangue de Cristo na cruz, por algo que é humano, que é carnal, que é temporal? A obra de Deus, a graça do Espírito Santo, ela é eterna, não é uma obra passageira. Vamos ler aqui 2 Timóteo 3, de 1 a 6, que diz o seguinte:
Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, afaste-te, porque deste número são. Aqui também em Timóteo você vê falando de número. Lá em Apocalipse o Espírito Santo usou João para falar de número, porque o número do homem é o número 6. Agora veja, no final dos tempos, o homem com essa marca no caráter, com essa deformidade emocional, sem afeto natural, até aquilo que é natural o homem perdeu, é que vai estar no centro de tudo. No lugar do Pai haverá um governo deste jeito, no lugar da justiça haverá a justiça deste jeito, no lugar do Espírito Santo haverá uma santidade com todas essas deformidades na mente, no intelecto, na razão do homem. É comum vermos pessoas falando até de atualização da Bíblia, falando que pode vir como está e permanecer como está, quando na realidade a salvação é um processo de transformação, de renovação da mente, para adquirir uma mentalidade sadia, conforme princípios e valores bíblicos. Enquanto que a religião não quer, vem de qualquer jeito, é só número, é só arrecadação de dinheiro e está tudo certo. Mas o que Deus quer é uma transformação da mente da pessoa, para a pessoa não ter a mente endurecida, cauterizada. E aqui também em 1 Timóteo 4, 1 e 2, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, sua própria mente. Então as pessoas do final dos tempos, elas são assim, não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, como diz Jesus, e de aprender que a misericórdia quer e não um sacrifício. As pessoas têm, pelo contrário, um caráter totalmente distorcido. E no versículo 11 de Judas diz o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do primo de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Então veja aqui, Caim foi aquele que tentou agradar a Deus pelas suas obras. É muito comum ver até líderes religiosos pregando boas obras, boas intenções, fruto do homem. Nada contra. Um dos assuntos mais difíceis de se entender na Bíblia é sobre obras, porque a Bíblia fala de dois aspectos da obra. A obra que não salva ninguém, que não leva ninguém para o céu, mas ao mesmo tempo fala que nós temos que produzir obra para não serem frutíferos. Então onde é que entram as obras? Esse é assunto de outro vídeo, mas eu vou falar só um pouquinho. As obras entram no lado de uma santificação terrena, humana, possível de homem fazer, mas as obras humanas não salvam, porque a própria Bíblia diz que nossos atos de justiça são trapos de imundície diante de Deus. Então não há como o homem se salvar pelo que ele faz. A salvação é pela graça, não vem das obras, é dom de Deus, como diz a Bíblia. Mas a religião leva o homem dos últimos tempos a cair no caminho de Caim, querer servir a Deus pelo que o homem faz. E Deus não aceitou. Deus aceitou Abel porque apontava para o Cordeiro. Então a gente pode até fazer obra, mas nunca pode deixar de apontar para o Cordeiro verdadeiro. A obra que salva é o Cordeiro. Por isso que a Bíblia diz que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado. Essa que é a verdadeira obra. Se a gente está fazendo obra para tirar Jesus do centro, a gente está sendo marcado pela obra de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão também foi um homem que era profeta de Deus, via Deus com olhos abertos, digamos, como diz a Bíblia. Só que Balaão amou o prêmio. Tem muita gente atrás de prêmio, atrás de título, atrás de dinheiro, mesmo no meio religioso, e enriquece com isso. Isso é o engano de Balaão. Tem muita gente que quer servir o evangelho para ser rico, ser próspero, né, prosperidade na terra, como aí uma doutrina de prosperidade terrena, quando na realidade a verdadeira abundância está com o nome escrito no livro da vida. E perecer pela contradição de Coré. Já Coré, ele entrou num proceder de investir contra o governo dado por Deus, contra Deus, porque o governo de Moisés e Arão era um governo de Deus, não era Moisés que queria ser líder. Mas Coré entrou por esse caminho. Tem pessoas que rejeitam as dominações, rejeitam o poder dado por Deus. E isso é um perigo. Perigo da terra abrir, né, e tragar a pessoa. A pessoa entra num processo de morte. Pois bem, irmãos,
No 666 temos 3 seis. O 6 fala do homem na Bíblia. E esse primeiro 6 representa o homem no lugar de Deus. Deus é que deve governar os servos de Jesus. Deus é que deve estar à frente do comando, é o cabeça de todas as coisas. Só que o homem, por causa da tecnologia, por causa da sua importância, por causa do seu dinheiro, seja lá da sua loucura, e até porque o coração está endurecido, ele pega o lugar de Deus, ele toma as decisões da cabeça dele. Não é Deus que governa, não é como a Bíblia diz que os servos são guiados pelo Espírito Santo. O homem, na sua dureza, ele é guiado por si próprio. Não é Deus que está governando, não é o Espírito Santo que está guiando, é o próprio homem. Então, veja só, esse é o primeiro 6. O segundo 6 tem o homem no lugar de Jesus. A obra de salvação, a obra seria as boas obras humanas, seria o que o homem pode fazer para se aperfeiçoar, para estar na presença de Deus, quando Deus mostra que ele não aceita honra humana, que ele não aceita aquilo que vem do homem. A única forma de a gente entrar nesse processo de adoração e salvação é através de Jesus, é nos abrigando em Jesus, na rocha que foi ferida, a gente entrando nessa ferida de Jesus, no poder do sangue de Cristo, por esse novo e vivo caminho aberto no Calvário. É isso que nos faz chegar até Deus. Não é o que o homem faz, humanamente faz, mesmo que seja boas obras, porque as boas obras do homem humano não pode salvar. A própria Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Você pode fazer muitas coisas, mas tem que estar atento para ver se isso não está afetando a obra de Cristo no Calvário, a obra de salvação pela graça, porque a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. A própria palavra fala isso. Não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez de graça na cruz por mim. Muitas vezes a gente, no esforço humano, a gente está anulando a obra de Deus no Calvário. Pois bem, irmãos, vou falar aqui de 3 sonhos, de 2 sonhos. Um terceiro não vou falar, sobre o 666. Para ilustrar o que se está falando, né, a respeito do número 666, vou mostrar para vocês essa planilha que o Senhor me deu em sonho. Em 3 sonhos sobre o 666, num deles falava disso aqui. Era visto que um pastor explicando o que era o 666. Na planilha tinha essas 3 casas e aqui o resultado da operação. Na adição, é o resultado de uma obra rejeitada, quando o homem não esperava inteiramente só em Jesus, na obra da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acrescentava alguma coisa a essa obra, resultava em 666, que é 8 mais 8, 16, botava o 6, rejeitava o 1. 8 mais 8, 16, botava o 6, rejeitava o 1. 8 mais 8, 16, botava o 6, rejeitava o 1. O 1 na Bíblia representa o Senhor Jesus, aquele que é o alfa, que é o ômega. O 8 fala da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o 6 fala do homem. Então, quando você bota o homem no lugar do Pai, no governo do Pai, quando você bota o homem no centro da obra salvadora de Jesus, aquilo que o homem pode fazer para se salvar ou para ajudar na salvação, ou aqui, quando o homem bota qualquer coisa querendo buscar a santificação terrena apenas, que o homem pode até fazer muitas coisas para se santificar, mas a salvação, a santificação é pelo sangue de Jesus. O que nós podemos fazer, a Bíblia chama de trapos de imundícia. Isso não é suficiente para a gente se salvar. Se fosse, Jesus não precisaria morrer. O segundo tipo de acréscimo seria daqueles que rejeitam completamente a obra de Cristo no Calvário e adota outro tipo de salvação, de fé, outro tipo de profeta, outro tipo de modo de adorar a Deus, outro caminho, seria um outro caminho para ir a Deus. Nesse caso, era mostrado no sonho que eles estavam enquadrados nessa tabela aqui, onde o homem rejeitava a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo, ou seja, o projeto do Pai, e punha seu próprio projeto de salvação, sua própria forma de aperfeiçoamento, sua própria forma de andar e ir até Deus. E resultava também no mesmo resultado, 2 vezes 8, 16, botava o 6, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 8, 16, representava e desprezava o número 1. Ou seja, o resultado era o mesmo que na tabela de cima. Quer seja você somando ao que Jesus já fez, você crendo que Jesus já fez, quer seja você rejeitando o que Jesus já fez, o resultado é o mesmo. Vai ficar marcado com o número 666. Então, o crente que crê em Jesus e é dado a fazer coisas para ajudar no seu processo de salvação, ele está correndo o mesmo risco daqueles que não creem em nada, que não tem. O Senhor não tinha uma terceira opção, eram essas 2 opções. Finalizando, resta dizer que 666 é muito mais
uma questão na mente do que propriamente algo físico. Embora a palavra fale no 666 na testa e na mão, porque a testa fala da mente, né? Por isso que a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda sua mente, seu coração. E o que está na mente, no coração, vai levar o homem a proceder, vai levar o homem a agir, a fazer. A mão do homem, quando está com a mente marcada pelo adversário, cauterizada, ele tem um proceder mundano, ele tem um proceder fora dos princípios do Senhor. Temos essa questão das tecnologias. O Senhor mostrou num sonho para uma irmã, que é uma questão de quase morte, e ela viu o Senhor explicando como afetava as pessoas a questão da tecnologia no final dos tempos. Eu respeito a experiência que a irmã teve, e resta a dizer, quando eu vi ali no final da experiência da irmã, um elo muito forte de ligação exatamente com o que a tecnologia pode fazer com a mente do homem, pode cauterizar a mente do homem. Hoje não é à toa que está esse monte de gente com transtornos mentais aí desde criança por causa da tecnologia, por causa de celular, por causa de filme, por causa de um monte de coisa que a pessoa fica o tempo todo vendo e vai manchando a mente, vai cauterizando a mente, vai deixando as pessoas enlouquecidas, as pessoas desprovidas de sentimentos humanos. As pessoas ficam aceleradas, as pessoas perdem o normal, o racional, aquilo que é comum. Então a pessoa é destruída, a mente da pessoa é destruída pela tecnologia. De muitas formas, não vou entrar, não é a questão desse vídeo. Mas a marca da besta, a marca do 666, é uma marca mais do que tudo, uma marca na mente da pessoa, no proceder da pessoa, porque a mente da pessoa estando cauterizada, estando afetada, perdendo princípio, perdendo moral, perdendo o que é certo, o que é justo, ele vai ter uma justiça distorcida, ele vai ter uma fé distorcida, ele vai ter uma visão de mundo distorcida, ele vai ter uma visão de responsabilidade distorcida. Tudo é ele, é o egocentrismo, Deus não tem lugar, Espírito Santo não tem lugar, Jesus não tem lugar, é a pessoa largada no mundo a seu bel comando, né? Quem dirige ela não é mais como é o servo do Senhor. Os servos do Senhor são dirigidos pelo Espírito Santo. Já a pessoa com a mente cauterizada, marcada pelo adversário, ela não se deixa governar por ninguém, não respeita ninguém, ela mesmo diz: ninguém me manda. E meu corpo, minhas regras, esquece que o corpo não é nosso, o corpo é templo do Espírito Santo, que foi comprado por alto preço. Então as regras deste corpo tem que ser a do Senhor, o dono desse corpo. Mas as pessoas que estão com a mente manchadas, cauterizadas, elas vivem dominadas por um ensino errado, e elas fazem tudo desprezando tudo que é governo de Deus para sua vida, seu corpo, sua existência. Essa é que é a marca da besta. E muitos crentes, infelizmente, estão por aí. É comum você ver crente mentindo, crente agindo como gente do mundo, crente fazendo coisas que não convém. E isso é um perigo. A gente tem que voltar a viver os frutos do Espírito Santo e deixar para lá os frutos da carne. É isso que é a marca da besta. E o adversário quer muito que as pessoas achem que é algo literal, porque o literal é fácil. O difícil é você deixar uma mente à disposição do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo governar a nossa vida. Agora você chegar alguém com um chip para botar, você pode dizer que não, mas muitas vezes está dizendo que não para o chip literal, mas espiritualmente você está tendo um procedimento de alguém que está marcado pelo adversário. Amém, irmãos? Então é isso aí, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente tem mais explicação sobre isso. A todos a paz do Senhor Jesus.